Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda a relação entre a Olimpíada e um cesto de frutas nessa Nerdologia sobre a história do basquete. O basquetebol, popularmente chamado apenas de basquete, é um dos esportes mais populares do mundo, movimentando centenas de milhões de praticantes, de espectadores e de dólares. E tudo começou com um professor de educação física precisando inventar alguma atividade para dias de mau tempo. James Naismith nasceu em 1861, em Ontário, no Canadá. Seus pais faleceram quando ele era criança e ele foi adotado por seus tios. Ele fez uma graduação dupla em uma das mais prestigiadas universidades públicas do Canadá, se formando em educação física e em teologia. Como estudante, ele se destacou nos esportes, representando a universidade em diversas modalidades. Aos 30 anos de idade, ele foi lecionar educação física na Escola Internacional da Associação Cristã de Moços, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A instituição foi criada como uma escola para a formação de administradores da própria Associação Cristã de Moços, e apenas alguns anos antes, em 1887, havia adicionado a disciplina de educação física ao seu currículo. Em perspectiva, a Associação Cristã de Moços foi uma das pioneiras do estudo e da difusão da atividade física como uma ferramenta de formação pessoal, escolar e profissional no contexto industrial do fim do século XIX. O clima do Nordeste dos Estados Unidos, entretanto, não é exatamente amigável para a prática de esportes durante o ano todo, marcado por temperaturas relativamente baixas, frentes frias vindas do Ártico, dias nublados e chuvosos. O chefe de James Naismith então orientou que ele deveria elaborar alguma atividade física que pudesse ser praticada dentro do ginásio. Naismith passou 2 semanas estudando as regras de outros esportes e fazendo testes. Ele então concluiu que o ideal seria um esporte que usasse uma bola redonda e leve, como a de futebol, que não tivesse tanto contato físico dentro de um ginásio, então a bola não poderia ser carregada, e que não tivesse algo como um goleiro ou que um jogador pudesse ficar obstruindo o objetivo. Então, o alvo da bola deveria ficar no alto, longe dos jogadores. Ele pediu para um zelador que providenciasse 2 caixotes, mas ele trouxe cestos usados para a colheita de pêssegos. Daí o nome literal do esporte, bola ao cesto. Naismith escreveu as 13 regras originais do basquete, e o primeiro jogo foi disputado em dezembro de 1891, durante o inverno. E claro, esse evento histórico não pareceu nada com um jogo de basquete atual. Já em 1892, a professora de educação física de uma faculdade próxima, Senda Barrison Abbott, adaptou as regras para a prática feminina, e, no mesmo ano, o jogo foi difundido para outras escolas da Associação Cristã de Moços dentro dos Estados Unidos. No ano seguinte, a ACM começou a incentivar internacionalmente o agora oficialmente chamado basquetebol, exatamente para o que o James Naismith pretendia, um esporte que pudesse ser praticado dentro de ginásios sem depender de condições climáticas ou da disponibilidade de grandes espaços. Nessa época, em 1896, o basquete chega ao Brasil, primeiro em São Paulo. No mesmo período, foi desenvolvida a primeira bola feita especificamente para o esporte, e isso foi mais importante do que parece. As bolas de futebol usadas tinham costuras grossas na parte externa, que tornavam o ato de bater a bola no chão muito difícil e imprevisível. A bola de basquete foi planejada para suavizar as costuras, propiciando o surgimento da condução da bola e do drible. No início do século XX, foram organizados os primeiros torneios de basquete, especialmente entre times universitários nos Estados Unidos. E, em 1912, no Rio de Janeiro, ocorreu o primeiro campeonato no Brasil, e o basquete começou a ganhar popularidade mundial. O primeiro jogo entre times de países diferentes foi realizado em 1909, na Rússia, e 2 fatores contribuíram para a difusão do esporte. A rede mundial e organizada de escolas e institutos da Associação Cristã de Moços, que propagou o basquete por orgulho institucional, um esporte criado ali, e a Grande Guerra, quando milhões de soldados dos Estados Unidos e do Canadá foram para a Europa, muitos deles praticantes do esporte, apresentando o basquete para soldados aliados e para a população civil europeia. É no período entre as 2 guerras mundiais que o basquete dá um grande salto em estrutura e em popularidade. Nos Estados Unidos, são estabelecidas as primeiras ligas profissionais, com pessoas comprando ingressos para assistir aos jogos e atletas pagos. A principal delas foi fundada em 1925 e durou 30 anos. Outra prática comum era de criar times de exibição, que faziam turnês de jogos em feiras e festas, normalmente desafiando uma equipe local.
O mais famoso time de exibição foi fundado em 1926, o Harlem Globetrotters, que existe até hoje e é um importante símbolo cultural. O time foi inicialmente criado para atletas negros, já que o basquete dos Estados Unidos, assim como o restante da sociedade do país, também era segregado racialmente. Até 1942, a maioria das equipes e dos campeonatos era exclusivo ou para atletas negros ou para atletas brancos. No cenário mundial, a Federação Internacional de Basquete foi criada em 1932 e, já em 1936, o esporte estava nos Jogos Olímpicos, com o time dos Estados Unidos ganhando a primeira medalha de ouro, o Canadá com a prata e o México com o bronze. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a hoje principal liga de basquete do mundo, a NBA, com uma fusão de ligas dentro dos Estados Unidos. E, em 1950, foi disputada a primeira Copa do Mundo de basquete masculino, seguida pela Copa do Mundo de basquete feminino. Pelos próximos 40 anos, o esporte continuaria crescendo, com mais ligas profissionais, mais países praticando e a introdução do basquete em cadeira de rodas na Paralimpíada. Durante a Guerra Fria, o basquete tornou-se um símbolo da disputa política entre os Estados Unidos e a União Soviética. O esporte tornou-se muito popular no leste europeu e, por muito tempo, as seleções que conseguiam jogar de igual para igual com a seleção dos Estados Unidos eram a soviética e a da Iugoslávia. A final do basquete masculino nos Jogos de 1972 é considerada um dos momentos mais conhecidos da história olímpica. Nesse período, o Brasil foi 3 vezes medalha de bronze olímpica no basquete masculino e 2 vezes campeão mundial, com a geração de, dentre outros, Amaury Passos e Vladimir Marques. Na segunda metade da década de 1980 e o fim da Guerra Fria, o basquete terá um grande salto de popularidade. Mais jogadores de fora dos Estados Unidos vão começar a jogar na NBA, como o nigeriano Hakeem Olajuwon. A tecnologia vai permitir transmissões de partidas pelo mundo, em um período marcado por grandes jogadores, como Larry Bird, Magic Johnson e Michael Jordan, considerado a primeira superestrela mundial do esporte, conhecido tanto como atleta quanto por sua presença na indústria cultural. Outro marco dessa trajetória de popularidade é o fato de que, em 1992, pela primeira vez, jogadores profissionais são autorizados a disputar os Jogos Olímpicos, e a seleção dos Estados Unidos daquela Olimpíada é apelidada de Time dos Sonhos. O final da década de 1980 e a década de 1990 também foram períodos de sucesso para o basquete brasileiro, com o maior pontuador olímpico masculino da história, Oscar Schmidt, e a seleção feminina campeã mundial, com a geração de Marta, Hortência, Magic Paula e Janete. Na virada para o século XXI, o basquete já era um fenômeno mundial, com atletas de todo o globo disputando os principais campeonatos e milhões de pessoas praticando esporte todo dia. Com mais de 100 anos de história, o esporte é tema de franquias, de videogames, de filmes e também de museus, como um cujo nome homenageia o pioneiro dessa história, James Naismith.